No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ABA, Análise Comportamental Aplicada, uma das principais formas de tratamento dos casos de autismo. Eu sou Ione Veloso, sou jornalista, seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Eu fiz uma série com 4 vídeos para falar a respeito aí do universo do autismo. Eu entrevistei a Lívia Aureliano, ela é doutora em análise do comportamento da clínica Tatutea, que é especializada no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Então vamos à segunda entrevista da série. Olá, Lívia, mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui no Conversando sobre Saúde. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Então vamos falar sobre ABA. Quais são as principais características da ABA, onde ela surgiu, o que é ABA? ABA é uma ciência, né? Esta sigla é uma sigla em inglês para o termo Análise do Comportamento Aplicada, tá? É uma ciência, então, enquanto ciência, ela nasceu lá no início do século XX, tá? Um dos seus principais expoentes foi um norte-americano, Skinner, tá? Que desenvolveu aí todo estudo sobre o comportamento humano. A ABA, ela ficou conhecida, bastante conhecida na área do autismo, né? A partir dos anos 80, né? Então, a partir de estudos aplicados, né, que a gente fala, a partir de pesquisas realizadas com crianças com desenvolvimento atípico, começou-se a chegar às conclusões de que a aplicação dos conceitos e da tecnologia da análise do comportamento sobre as dificuldades e as características das crianças autistas, identificou-se que havia uma melhora importante, né, dos comportamentos difíceis, né? Então, o ensino de habilidades que as crianças não conseguiam aprender e também a diminuição da frequência de comportamentos considerados comportamentos problemas de crianças autistas, né? Começou-se então a ver que a aplicação desses conceitos sobre a melhora da qualidade de vida dessas crianças tinha uma efetividade muito grande, né? Então, isso começou a aparecer de forma sistemática lá nos anos 80, também nos Estados Unidos, porque a análise do comportamento é uma ciência de origem norte-americana, mas que se desenvolveu no mundo inteiro, né? E hoje a gente tem muitos estudos, inclusive aqui no Brasil, né? O Brasil é considerada a maior comunidade de analistas do comportamento fora dos Estados Unidos, né? Então, tem muitos estudos comprovando de fato a eficácia da aplicação dos conceitos da análise do comportamento sobre a questão do autismo. Como que é aplicada a ABA? Então, a ABA ela é focada em objetivos, né? Então, a gente precisa identificar quais são os comportamentos, quais são as habilidades que aquela criança precisa desenvolver. E cada criança ela é única, né? Então, a gente sempre começa com uma avaliação. Tá? Então, a gente traz a criança para que ela faça sessões, geralmente são algumas sessões, de 8 a 9 sessões, em que o terapeuta ele vai brincar com aquela criança, ela vai expor aquela criança a diferentes situações para identificar o que ela consegue e o que ela não consegue fazer. Porque existem comportamentos que são esperados que uma criança, por exemplo, até 1 ano e meio, saiba fazer, né? E depois crianças de 1 ano e meio a 3 anos, depois de 3 anos a 5 anos, enfim. Existem protocolos que descrevem pra gente o que é esperado daquela criança. E geralmente uma criança autista não tem todas essas habilidades. Então, por exemplo, muitas crianças não conseguem imitar, né? Imitar o comportamento do outro, tá? Ou imitar aquilo que o outro fala, que são comportamentos que são pré-requisitos para a aprendizagem de outras tantas habilidades, né? Tem criança que não sabe pedir, que não consegue pedir. Tem crianças que não conseguem descrever, nomear objetos, né? Ou até mesmo crianças que não conseguem brincar.
né? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é quais são as habilidades que aquela criança precisa desenvolver. Uma vez feito isso, então a gente elabora um plano de intervenção, onde a gente descreve cada uma dessas habilidades, né, que a criança vai precisar desenvolver, e a gente estabelece estratégias. Então, tem algumas habilidades, por exemplo, de imitação, que a gente utiliza uma situação de brincadeira mesmo, né, em que o terapeuta dá um modelo para que a criança imite aquele comportamento, né? E é claro, sempre começando de habilidades muito simples que a criança já consegue fazer, né? E aí, à medida que a criança vai aprendendo a fazer aquilo, ela vai aumentando a complexidade, né? Então, essas estratégias, elas podem ser estratégias mais estruturadas, né? Então, por exemplo, algumas habilidades acadêmicas que precisam ser aprendidas ali, como pegar no lápis, fazer, né, o grafismo das letras. Então, isso é feito de uma forma mais estruturada, e tem habilidades que são ensinadas de uma maneira muito lúdica, né? Então, através de jogos, através de brincadeiras, através de faz de conta, né? Então, a estratégia que vai ser utilizada vai depender muito da habilidade que vai precisar ser ensinada. É interessante. E a aba é somente para casos de autismo? Não, não. A aba é uma ciência, né, que embasa as intervenções, né? Então, a aba é utilizado também para crianças que não são autistas, que têm outros transtornos do desenvolvimento, ou até mesmo crianças e pessoas que não têm nenhuma dificuldade, né, diagnosticada, mas que precisa desenvolver habilidades, né? Então, a aba serve para desenvolver habilidades, desenvolver novos comportamentos em novos contextos. E isso você pode ampliar para todas as áreas em que novos comportamentos são necessários. Por quanto tempo é necessário fazer esse acompanhamento? E quantas vezes por semana? Tem um padrão assim ou não? Isso varia um pouco, mas sabe-se que a intensidade da intervenção é uma variável bastante importante para que a gente consiga, principalmente em crianças pequenas, desenvolver o máximo de habilidades possível dentro de uma janela de oportunidade que a gente fala, que é a questão da neuroplasticidade, né? Então, quanto menor a criança e mais intensiva for a intervenção, melhor vai ser para aquela criança. Então, essa intensidade, ela pode variar, tá? Então, em termos de sessão, a gente pode fazer sessões de 2 horas, menos que isso, são sessões consideradas muito curtas, em que a gente consegue trabalhar muito pouco, tá? Então, sessões de 2 horas ou até mesmo sessões de 3, 4 horas, depende muito também da tolerância da criança. Quantas vezes por semana? Também isso varia. A gente tem crianças que fazem de 2 a 3 vezes na semana ou a 5 vezes na semana, tá? Então, isso vai depender também do tamanho do atraso, né? Então, quanto maior o atraso que aquela criança apresenta, maior a intensidade para aquela criança. Então, em relação ao que você falou da neuroplasticidade, qual é a janela da idade? É de até 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Então, aquela coisa dos pais com medo, muitas vezes, do diagnóstico, eles ficarem empurrando, né? Como a gente diz, empurrando com a barriga. Não, meu filho não tem nada, não. Quanto mais ele demora, pior é. Piora, exatamente. Porque mais dificuldade aquela criança vai ter de aprender habilidades novas. Entendi. Né? Então, é fundamental vir o quanto antes. Lívia, uma vez uma mãe me disse: eu não quero que meu filho faça aba porque eu tenho medo que ele seja, ela usou essa expressão, adestrado. Sim. Por que as pessoas têm essa visão? Porque, infelizmente, né, os primeiros estudos da análise do comportamento aplicada, eles foram estudos que focaram muito nessa questão da criança fazer uma determinada coisa e receber uma recompensa por fazer isso, né? Então, e aí se diminuiu, né? Se reduziu a aba como se fosse de fato um adestramento, né? Então, você faz alguma coisa para receber uma recompensa, tá?
E não é nada disso. Na verdade, claro que a consequência, né, que é isso que as pessoas chamam de recompensa, é importante, que todo mundo se comporta em função das consequências, né, mas não se resume a isso, tá? Então, o nosso objetivo não é fazer com que a criança aprenda determinados comportamentos e siga à risca aqueles comportamentos, mas sim que ela aprenda habilidades, né? Então, de novo o exemplo da imitação. Eu não quero que que a criança aprenda a bater palma. Eu quero que ela aprenda a imitar, né? E imitar de forma generalizada, né? Mas começa esse processo de ensino, ele começa com o bater palma, né? E a cada palma batida, por exemplo, uma consequência, um estímulo reforçador é liberado para aquela criança, né? Então, resumiu-se muito, né? Reduziu-se muito a análise do comportamento a essa estratégia de ensino, né? Mas não é isso que a gente faz, na verdade, a gente ensina habilidades que vão ser importantes e que as crianças que não são autistas aprendem de uma forma mais natural, né, nas situações naturais, e uma criança autista não. Uma criança autista, ela precisa de um procedimento mais estruturado de ensino. Por isso que muitas vezes fica parecendo que eu estou adestrando aquela criança para fazer aquela coisa, mas não é esse o objetivo. Quer dizer, é importante sempre se informar, Sim. Buscar ajuda para a criança. Como que os pais podem ajudar nesse processo? Os pais precisam muito de conhecimento, né? Então, toda intervenção em aba, ela precisa vir junto com a orientação de pais. Então, todo mundo que trabalha com análise do comportamento aplicada voltado para o autismo precisa ter como ponto de partida que o seu paciente, o seu cliente, não é a criança, e sim a família. Então, a criança, claro que ela é fundamental estar em intervenção, mas a família, tão quanto ou mais, muitas vezes, do que a criança. Então, esses pais, eles precisam ter informação, então eles precisam ser instruídos pela equipe de intervenção sobre aquilo que está sendo trabalhado, a forma como está sendo trabalhado. Eles precisam ser orientados de como trabalhar isso em casa, né, em outros ambientes, para que eles também sejam multiplicadores deste conhecimento, para que eles também ensinem outras pessoas a como lidar e trabalhar com os comportamentos daquela criança em outros ambientes que não seja só o ambiente da terapia. Agora tem uma questão, principalmente aqui no Brasil, que existem muitas famílias que não têm condições muitas vezes de arcar com um tratamento particular, né? Já existe esse tratamento no Sistema Único de Saúde? Infelizmente não, tá? Não existe, a gente está muito longe ainda de termos políticas públicas voltadas para o autismo, né? Então, a gente ainda tem o acesso à análise do comportamento aplicada fica bastante restrito ainda às pessoas que têm condições financeiras ou às pessoas que têm acesso a bons planos de saúde, né? Infelizmente, a gente ainda não tem nada no SUS, né, que ofereça esse tipo de intervenção. É possível estudar a aba e aplicar em casa, por exemplo? Existem hoje cursos disponíveis e os pais, por exemplo, que não têm condições de pagar, eles conseguem estudar isso individualmente e aplicar? Consegue, é um desafio, né? Porque muitas vezes isso demanda dos pais um conhecimento que é inclusive anterior ao conhecimento trazido por esses cursos, né? Mas é um caminho que se tem para tornar a aba mais acessível, isso com toda certeza, né? Então, e é o caminho que a gente tem buscado fazer, que é de fato instruir, passar conhecimento para essa família, porque inclusive tem famílias que têm condições de oferecer intervenção, mas não na intensidade que deveria ser.
né? Então, ter acesso a esse conhecimento, ele é extremamente importante para que ele consiga também estimular o seu filho em outros ambientes que não seja só na terapia. Tem algum curso que você recomenda? Olha, sim, tem muitas. Eu acho que o que eu recomendo mesmo são instituições, são clínicas que sabidamente são de analistas do comportamento e que estudam isso e que se dedicam a isso, né? Então, tem muita coisa, mas eu diria que assim, fuja de cursos que que vende a ideia de que você vai se tornar um terapeuta para o seu filho em poucas horas de curso. Isso não vai acontecer, né? Até porque uma coisa que a gente defende bastante aqui no Tatuteia é que mãe e pai sempre serão mãe e pai e nunca serão terapeutas. Então a gente não pode misturar essas duas coisas, porque senão a gente torna também a vida da criança muito chata, né? Porque é isso, eu passo por intervenção de manhã e de repente à tarde eu quero brincar tranquilamente, vem o meu pai, vem minha mãe querer continuar aqui me estimulando e fazendo. Tudo isso é muito bom, mas que o pai e a mãe também tem que lembrar que eles são pai e mãe, né? E que a criança é criança. E que a criança é criança, né? Então, hoje em dia tem muitos cursos que se propõem, né, a tornar os pais terapeutas de seus filhos, e isso eu acho que precisa tomar bastante cuidado, porque incute também muito a questão da culpa, né? Então, meu filho não está se desenvolvendo porque eu não estou sabendo fazer, né? E isso é muito difícil também, a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Acho que uma alternativa interessante seria a pessoa fazer a primeira intervenção numa clínica pedindo essa orientação, como você disse, e depois reproduzindo em casa, talvez? Isso, exatamente. Porque aí o custo é um pouco menor, mas ela tem condições de arcar muitas vezes. Isso, e muitas vezes a criança estando em intervenção é extremamente importante para que a gente também ensine para a criança alguns pré-requisitos, né? Então, por exemplo, uma criança que a mãe quer muito que ela sente para brincar com um determinado brinquedo, um brinquedo de encaixe, por exemplo, né? Mas a criança ainda não tem nenhum pré-requisito que é sentar, né? Então, muitas vezes o que a gente fala aqui na clínica olha, é importante que você estimule, mas a gente precisa ainda treinar algumas coisas que são anteriores ao brincar, né? Então, o se atentar, por exemplo, a criança para conseguir brincar, ela precisa se atentar ao outro, ela precisa ficar sob controle do que o outro está falando para ela, né? Então, isso a gente vai trabalhando aqui, né? Então, à medida em que a gente vai trabalhando esses pré-requisitos e vai vendo que a criança está evoluindo, aí a gente consegue orientar os pais a fazer atividades, a fazer brincadeiras que não só estimulem isso, mas estimulem também outras habilidades. E também a gente faz, a criança estando em intervenção, a gente dá muito modelo, né? Então faz vídeos, por exemplo, de como que o terapeuta faz, né? Para ensinar uma determinada habilidade, ou até mesmo a gente traz o pai para dentro da intervenção para que ele assista a intervenção e participe da intervenção. Então tudo isso ajuda muito as famílias a serem multiplicadores no seu ambiente natural. Para a gente encerrar, para aquelas famílias que têm condições de pagar, né, os terapeutas, quais profissionais podem e estão habilitados a fazer aba? Então, geralmente são profissionais psicólogos, mas não necessariamente. Então, uma coisa que é importante, para ser um analista do comportamento aplicado, não necessariamente precisa ser um psicólogo. É porque geralmente tá? Mas eu posso ser um pedagogo, por exemplo, e fazer toda a minha capacitação, especialização, mestrado, doutorado em análise do comportamento aplicada e ser um analista do comportamento.
tá? Então, são vários os profissionais, então vários profissionais da saúde, né, podem ser analistas do comportamento aplicados. O que é importante é que as famílias vejam quais são as certificações, quais são as especializações que essa pessoa tem. Tá? Então, uma coisa é um profissional que faz um curso de um final de semana, outra coisa é um outro profissional que faz uma especialização de anos, estudando, com supervisão, né, para ser um analista do comportamento aplicado. Então, aí você tem tanto especializações, quanto também a pós-graduação mais estrito sensu, que a gente fala, que é o mestrado e o doutorado em análise do comportamento aplicada. Tá ok, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E essa foi a segunda entrevista da série sobre autismo aqui do Conversando sobre Saúde. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário. Aproveite, se inscreva no canal e compartilhe também o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.